A gente teve muito pega, já eu com Levi Coupe, né? Ele querendo que o Roberto Gaúcho voltasse para marcar e eu achava que não tinha necessidade. Ali eu gostei muito de jogar com o Marcelo Ramos. Jogava muito, né? Com o próprio Palhinha, o Luiz Fernando, então também nem se fala. Boiadeiro. Ele não ganha nem a metade do que eu ganho. Esse seu saláriozinho aí de 3 mil, não sei o que. Eu falei, ué, você chutou muito, eu não ganho isso tudo não, cara. Eu não ganho nem 1.000. Mas eu não sou assassino, não. Rapaz, depois disso, o cara sumiu do jogo. Se eu tivesse ido bem na Copa América, eu teria ido. Eu acho que eu teria ido na Copa de 94, sim. E a gente foi pra Poços de Caldas e o Ronaldo estreou lá, nesse jogo. Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você, que bom ter você aí do outro lado, mais um de Mara Entrevista chegando nas plataformas digitais de O Tempo, na FM O Tempo 91.7, claro que você também nos acompanha no YouTube de O Tempo e também tem o nosso caçulinha, youtube.com/O Tempo Esportes, você também acompanha. Então, um beijão para todo mundo, pela rádio, para o pessoal que está nos vendo, para todo mundo. Que bom ter você aí do outro lado. A gente está muito feliz com a audiência do programa. Queria agradecer demais a todos vocês. Obrigada mesmo. A gente procura fazer sempre aqui, né, esse bate-papo mais leve, mais verdadeiro com todos vocês que estão aí do nosso lado. Hoje comigo nessa entrevista especial, Léo Campos. Que bom ter você aqui com a gente, Léo. Ô, Dimara, prazer todo meu. Um abraço pra você, pra quem tá sintonizado, conectado com a gente. Você fala sempre de um bate-papo muito leve, né? E um bate-papo de muita história, né? Eu acho que a década de 90 do Cruzeiro realmente é o que ela produziu de histórias, né? E de craques e de jogadores. Talvez foi uma década em que a gente viu o Cruzeiro se reafirmando, né? Até mesmo em competições internacionais, numa visibilidade internacional. E esses personagens sempre trazendo ótimas histórias aqui no De Mara Entrevista. É verdade. O de hoje, assim, não foi fácil trazê-lo não, tá, gente? A agenda dele... Bota agenda nisso, até porque ele está trabalhando muito. Olha só, 394 jogos pelo Cruzeiro, 23 gols. Jogou entre os anos de 90 e de 97, conquistou com o Cruzeiro a Libertadores de 97, 2 Supercopas Libertadores, 91 e 92, uma Copa Ouro, 2 Copas do Brasil, 93 e 96, 4 Campeonatos Mineiros, 92, 94, 96, 97, e na maioria desses títulos, ele era o capitão da equipe, maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Ah, que honra te receber, Nonato. É isso, Dimara, a honra é toda minha, a gente fica muito satisfeito em poder fazer parte dessa história, como o Léo falou aí, essa história magnífica, né, da década de 90, que foi ali que o Cruzeiro passou aqueles anos, aquela década de 80 ali, né, o Cruzeiro só tinha conquistado Mineiro de 84 Isso. E depois o Mineiro de 87, só 2 títulos, né? Aí veio essa sequência aí, o Cruzeiro ganhou o Mineiro de 90, e logo em seguida eu cheguei, e logo em seguida ganhamos a Supercopa de 91, de 92, quer dizer, fomos vice da Supercopa também de 96, quer dizer, uma competição ao qual muitos, né, mais novos não devem saber qual que era o critério, só participava dela quem tinha sido campeão da Libertadores, né? Exatamente, então, era bem elitizado e era verdade. Era só quem tinha sido campeão da Libertadores. Por isso que ela deixou tanta saudade, né, nos cruzeirenses, né? Que acompanhavam sempre. E os times eram muito bons. Quando a gente falava que era River mesmo, Boca era o Boca mesmo. Não era brincadeira, não. Infelizmente, até pela questão financeira hoje, esses clubes, esses grandes clubes, passaram por muitos problemas, como o Cruzeiro também passou, né? O Cruzeiro de uma outra esfera, né? Que passou por criminal, né? Porque realmente foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Mas todas essas equipes não eram o que a gente vê hoje, né? Era outro nível, e o Cruzeiro conquistou as Américas, né? E se tornou o que ele tornou.
Então, por isso essa importância dessa década toda. E na época também, que capitão era capitão, né, Nonato? Capitão não era o cara que botava a braçadeira e, olha, gente, eu sou capitão. Não era não. Capitão era liderança, né? Capitão não era para discutir bicho, né? Capitão era muito mais, era o líder, era o cara que tinha visão de jogo, que ele chegava pro treinador do banco e falava assim, não deu certo, nós vamos mudar tudo aqui. Isso. Não é? Isso aí, a gente teve muito pega, já eu com Levi Coupe, né? Ele querendo que o Roberto Gaúcho voltasse para marcar, e eu achava que não tinha necessidade, porque se o Roberto voltasse para marcar, a gente ia perder a força ofensiva, né? Já que ele era mais acostumado a só atacar mesmo, né? Aí eu falava com ele, aí a primeira vez, ele voltando e cansado, eu falei, ó, volta só até o meio de campo, tá? Na hora que a gente tomar a bola, o desafogo vai ser você. Rapaz, no intervalo, o Levi foi falar com ele falou, não, o Nonato falou que era pra mim voltar só até o meio de campo. O Levi olhou pra mim, você agora é treinador, é? Tá bom então, viu? Se der errado, a culpa é sua. Mas aí, graças a Deus, não deu não. Isso é uma das vezes que deve ter acontecido. E hoje, né, Nonato, a gente tem ouvido falar muito, o futebol perdeu um pouco da graça, um pouco do charme em algumas coisas. Nessa situação de capitão, por exemplo, você acha que o capitão perdeu mesmo essa referência que a Dimara falou que antes, que nessa década de 90, que você tinha com a abraçadeira do Cruzeiro, o capitão de hoje, ele não tem tanto autonomia até para conversar ali como treinador hoje? Realmente eu acho que perdeu muito, entendeu? Na realidade, o capitão hoje, ele tá mais ali fazendo uma função de ficar discutindo o jogo inteiro com o juiz. Em vez dele analisar com o treinador, ó, fulano tá marcando... Por exemplo, eu tive um treinador chamado, que para mim foi o melhor de todos, Zé Andrade. Com 5 minutos de jogo, ele já me chamava assim, ó, manda o Luiz Fernando virar centroavante. Manda o Cleison jogar só na ponta direita, nas costas do Paulo Roberto. Entendeu? Então era assim. E hoje não, hoje o jogador, o capitão, ele fica ali discutindo com o árbitro, em vez dele ir lá na beira do campo e falar com o treinador, ó, vamos mudar esse sistema, que o sistema não tá certo. Tá dando errado, os caras estão marcando, vamos para outro sistema, entendeu? E o Nonato citou o Enio, né, o maior de todos, né, porque nessa época o Enio já estava jogando hoje, né? Aliás, se ele estivesse aí hoje, ele seria um dos maiores treinadores do Brasil, como ele era na época, né? Porque chega a ser impressionante as coisas que ele fazia. Eu olho assim e falo, gente, o Enio fazia isso há 500 mil anos. E não tem um jogador ou treinador que a gente entreviste aqui, jogador que trabalhou com ele, obviamente, e treinador que a inspiração não tenha sido o Enio Andrade. O Enio Andrade, é verdade. Como é que pode? E eu tinha uma dúvida, né, com relação a ele e ao Tele Santana, que era um treinador que eu tinha vontade de ter trabalhado com ele. Aí quando veio Luizinho e Toninho Cerezo jogar no Cruzeiro, que eu fiz a pergunta, aí os dois falaram, Enio Andrade. Eu falei, então o homem é o melhor de todos mesmo, entendeu? Então você teve maior inclusive treinador. Ele é muito referência, Patite... Todos eles falam ele. Luxemburgo, para todos eles. Dorival fala dele, o atual técnico da seleção brasileira. O Tite sempre falou que a referência foi o Enio. Todos os treinadores, eu não vejo nenhum. O Vanderlei fala, o Levi fala o tempo inteiro do seu Enio, que até eles conviveram mais até, né? Eu não conheço nenhum jogador... jogador que tenha atuado com o Enio, que não aponte ele como o melhor, e nenhum treinador que conviveu com ele, ouviu ou se inspirou nele, que não diga, é o maior treinador. Tem personagens que não morrem, né, no futebol. Isso. E seria, do seu ponto de vista, mais a inteligência do Enio Andrade, o tratamento com o grupo do futebol, o que te chama mais atenção aí, porque ele é o melhor? A inteligência. Como eu te falei antes, ele começava de um jeito, com 5 minutos ele já mudava. Ele já sabia que a equipe estava marcando, ele já sabia que, por exemplo, o treinador adversário mandou fazer uma marcação individual em cima do Luiz Fernando. O volante, para onde o Luiz ia, o volante ia atrás. Ele chamava o Luiz, ó, vai lá para a ponta esquerda. Se o cara for para a ponta esquerda, vai
vai sobrar um no meio, um espaço no meio, entendeu? Então ele era muito inteligente. A leitura de jogo, A leitura de jogo era rápida demais. É o que mais falta hoje, né, Nonato? Isso. Quando você vê tudo. E aí eu fico percebendo, né? Os jogos que a gente vai fazer, a gente transmite todos os jogos, e eu fico olhando e falo assim, mas não é possível que não tenha um santo, né? No meio, a gente não consegue ver as lideranças, né? A gente chegou a ver o Cruzeiro com muitas lideranças, uma liderança atrás, uma liderança no meio, uma liderança na frente, né? E além dos grandes capitães que passaram pelo Cruzeiro, como é o caso do Nonato, a gente viu eles mudando o jogo. O próprio Alex, mais recente pra gente falar, mudava. Ele chegava só na beirada e falava, não deu não, vamos assim. Hoje eles não têm leitura de jogo. Sabe o que é não ter leitura de jogo, quando a gente fala isso? É não entender o que está acontecendo em campo. Quem não sabe o que está acontecendo em campo, como é que ele vai fazer alguma coisa para melhorar a situação? Verdade. Né? Não passa isso, não acontece isso. E quando a gente fala aqui dos títulos todos do Nonato, teve aquela Libertadores de 97, que coisa complicada que foi aquilo, né? Foi demais, né? Nós estreamos com 3 derrotas, já na primeira perdemos em casa pro Grêmio. Aí veio a demissão do nosso treinador, né? E veio a chegada do Paulo Autuori, e mesmo assim a gente perdeu as outras duas, os 2 times do Peru, mas aí a gente conseguiu 3 vitórias, né? Uma vitória até inédita, né? Que eu acho que na época a gente nunca tinha ganho do Grêmio lá e conseguimos uma vitória de 1-0 e fomos... E depois daquela primeira fase ali, quando a gente conseguiu passar, e a gente botou na cabeça da gente, agora esse título tem que ser nosso. Depois de 3 derrotas, você conseguir a classificação ali com 3 vitórias ganhando do Grêmio lá no Olímpico. Verdade. Aí, um abraço. O Autuori, ele usou, inclusive, essa Libertadores na reta final do campeonato no ano passado, né? Foi. Quando ele teve que mais ou menos assumir o time ali. Exatamente. Na entrevista coletiva, isso, ele falou sobre isso, falou, ó, mas quando eu cheguei no Cruzeiro lá na Libertadores, para Libertadores de 97, o time também estava mal. Se não ganhasse ali os últimos 3 jogos da fase de grupo, a gente nem se classificava e conseguimos classificar, fomos campeões, enfim, atingimos o objetivo. Começamos mal, mas atingimos o objetivo. Agora, tem um título aí especial na sua carreira aí com o Cruzeiro, na década de 90, é de 97 mesmo, é a Copa do Brasil, aquela finalíssima lá contra o Palmeiras em 96. O que você destaca? Não, o mais importante para mim, o mais marcante foi a Supercopa de 91. Igual a Dimara falou, naquela época o Boca era o Boca, o River era o River, o só Racing, time cascudo, né? O Vélez, né? O Olímpia do Paraguai e assim vai. E a gente perdeu, cara, o primeiro jogo lá da final de 2-0 e precisava meter 3-0 aqui. Você falar assim que vai meter 3-0 no River, e o River daquela época era muito complicado. E realmente, meu primeiro título a nível internacional, né? E o primeiro título pelo Cruzeiro também, e sem dúvida nenhuma, esse jogo e esse título é o mais marcante. Inclusive foi ali que eu joguei de lateral direito. E ali o treinador Parreira e o Zagallo, eles assistiram esse jogo e eu fui convocado o último amistoso do ano como lateral esquerdo, e olha que eu tinha atuado de lateral direito. Pela direita, né, naquele jogo. E eu comentei até com você antes da gente começar o programa. A gente vai ver os gols aqui do Nonato, só tem gol de direita. Só. Eu tô assim, ele tá comigo, mas ele não era esquerdo. Eu falei, mas não passa na minha cabeça o Nonato jogando com a esquerda. Tem um golaço, né, de falta contra o CSA na Copa do Brasil de 95, que você faz uma pancada de direita. Era preferência mesmo fazer os gols de direita ou a ocasião? A falta, por exemplo, você poderia ter batido de esquerda, mas aquela tava pro lado esquerdo, não era melhor bater de direita. Isso. Então, não, mas era assim, a perna direita realmente sempre foi a melhor, né? Marcelo Ramos, o Roberto, às vezes brincava, falava, com esse cara aí, ele vai cortar pra dentro, a gente não... imprevisível. A gente não vai fazer gol e tal, mas se pegar aí os meus lances aí, que o Gui Lopes gravou aí, todos os gols com alguns lances, nem eu sabia que eu tinha feito tanto cruzamento de esquerda aí pra esses caras fazer gol, cara, tem bastante. Porque hoje a gente olha, né, um lateral com essas características, a gente fala assim, vai ser difícil pra ele, porque ele vai ter que trocar de perna, não sei o que lá, esse menino, né,
trocava, a gente nem via. Eu tô assim, pai, Léo, mas eu não lembro só com a direita. Aí ele falou, não, mas olha aqui os gols. Aí realmente já tô direito. Falei, então, eu só lembro disso. Mas assim, era tão comum pra gente, né? Porque, obviamente, né? O Nonato faz parte da minha história como jornalista, né? Desde o início, enfim, desde que ele chegou do Pouso Alegre, né? Tem uma coisa muito engraçada, não sei se ele vai lembrar. A minha memória é muito boa, dificilmente ela me engana. Mas vamos lá. Um dia você me contou, porque as pessoas não sabem, mas era diferente, né? A gente ficava sentado na Toca 1, sentava na escada, eles conversavam, a gente falava sobre o jogo. O Nonato me falou uma vez, que acho que foi o Edmundo, que ele chegou na área do Cruzeiro, né? E você tava marcando ele, ou tava próximo. Aí ele virou pra você e falou assim, quem que é você? Você sabe quanto que eu ganho? Você tem noção de quem que eu sou? Não foi? Foi no Cruzeiro e Corinthians em 96, pela a Copa do Brasil, o jogo do Independência. O Ilander saiu, não fez a proteção, né? Não pôs o joelho. Aí eu fui e falei com ele, já sai com o joelho, rapaz, não sei o quê. Aí ele foi e falou, não manda ele sair não, rapaz, bato você. Eu falei, não. Aí ele, você não ganha nem a metade do que eu ganho, esse seu saláriozinho aí de 3 mil, não sei o quê. Eu falei, você chutou muito, eu não ganho isso tudo não, cara, eu não ganho nem 1.000, mas eu não sou assassino não. Rapaz, depois disso o cara sumiu do jogo, não apareceu mais. O Nonato falou que nunca mais ele voltou lá, não foi? Nada, nunca só ia lá pro outro lado, entendeu? E essa história me marcou muito, porque é interessante as pessoas saberem que ali não é, né, não é todo mundo bonzinho que vai lá atrás não, tem que chegar junto. E nessa época se chegava junto. Hoje, às vezes, as pessoas falam assim, um treinador que fala, por exemplo, assim, ele não tem, ele é muito bonzinho. Não tem treinador que faz jogador bonzinho. Naquela época não era bonzinho, não. Ninguém, nem o adversário e nem quem tava jogando, né? Verdade. Não tinha essa história. Eu acho que essa história é marcante, porque o Edmundo era um dos maiores atacantes do Brasil na época, né? E aí ele vai jogar contra o Nonato e fala, olha bem o diálogo. Acaba sendo até um jogo psicológico, às vezes. Sim, jogo psicológico. Não tava nem aí, meu filho. Eu não queria nem saber. É lógico. Ele só levantava as taças e aí ele olhava pra ele e falava assim, mais uma pra mim. Você falou da Libertadores de 91, olha só. Quem tava... A Supercopa, né? Desculpa, da Supercopa, a Libertadores é de 97. Olha, quem tinha no time, Ademir. O time era Paulo César Borges, Paulo Roberto. Quer dizer, o de 91 foi... 91 não, 91 foi Paulo César Borges e eu. Paulo César Borges, isso. Adilson, Paulão. A zaga da Seleção Brasileira. Célio Gaúcho. Isso. Aí Ademir, Boiadeiro, Luiz Fernando. Mário Tilico, Charles. E Marquinhos, ponto esquerda, que veio do Bahia. Muito bem, ele sabe o time todo. Olha que timaço. E aí, só pra você ficar sabendo, eu já entrevistei alguns deles aqui, e não tem jeito, todos eles falaram que o maior título que eles ganharam foi essa Libertadores. Que coisa como é marcante, né? Isso. Até o Célio Luz que estava chegando, né? O Célio Luz estava chegando aqui, ele falou, gente, aquele título. E eu assim, só olhava pra eles e falava, meu Deus, eu quero ser igual. Não é? E tem mais uma história engraçada nesse título aí, porque naquela época só tinha uma bola, né, em jogo, não é essa quantidade de bola agora. Aí o seu Endo meteu, imagine só quem eram os nossos gandula, Belete. É verdade, Donizete Amorim, pegou os meninos do juvenil todo e botou pra ser gandula, a bola saía, já voltava rapidinho, quer dizer. Belete, só ele campeão da Champions League. Pois é. Que, olha, ele já foi gandula de Nonato e companhia de 91. Porque eu não sei se vocês sabem também, o Belete tem uma história, né? Ele chega pra ser goleiro, obviamente não deu certo, porque ele era muito baixinho. E aí depois, né, que na continuidade é que ele muda de posição e foi o que foi na carreira e tudo mais, campeão da Champions. Você teve 3 convocações pra seleção brasileira, né? Duas. Eu tive a de 91, que foi pro último amistoso do ano. E a outra 93? A outra em 93, para o US Camp e para a Copa América. Só que na última partida da US Camp eu machuquei e fui cortado da Copa América. Você, naquela época, já era considerado um dos maiores laterais do futebol brasileiro, né? Mas você competia também com muita gente. Demais, que é isso. Gente, era muita gente, era Se um fosse outro hoje, campeão. sobrava, né? Porque... Não, hoje era ele e ele, né? Porque não ia ter nem reserva, né? Isso. Vamos ser sinceros, porque
não existe, acabou, né? Não é só que acabou a condição da posição. Mas o que se exige hoje de um lateral é completamente diferente do que se exigia na época, né? Apesar do Nonato, na época, já ser totalmente um lateral moderno, né? O que eles chamam de moderno, ele já fazia naquela época. Por isso que ele era diferenciado, é por isso que ele era considerado um dos melhores. Você acha que você foi injustiçado em termos de seleção ou não? Não. Foi mais essa contusão mesmo, porque eu... Na minha mente, se eu tivesse ido para a Copa América, tivesse disputado ela, por exemplo, como titular, porque eu acho que como eu tinha ido para a Copa América, porque o outro, quem foi depois foi o Roberto Carlos. Ah, foi o Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi convocado depois. E eu já estava na West Ham. Então eu acho que você teria ido. Que teoricamente eu iria começar como titular. E se eu tivesse ido bem na Copa América, eu teria ido. Eu acho que eu teria ido na Copa de 94, sim. É um sonho que ficou assim? Sim. É um sonho que eu gostaria de ter realizado, disputar uma Copa do Mundo. Foi a única coisa que faltou na sua carreira? Foi. E a Dimara há pouco falou aqui sobre o time de 91, né? Pra você, quem da sua época de Cruzeiro, quem foi o segundo melhor jogador? Melhor a gente já sabe, mas o segundo, se você tivesse que eleger, falar assim, pô, gostei demais de jogar com esse cara aqui, ele era uma das referências também. Ali eu gostei muito de jogar com o Marcelo Ramos. Jogava muito, né? Com o próprio Palhinha, o Luiz Fernando, então também nem se fala. Boiadeiro, pelo amor de Deus, o que o Boi... O Boi é fantástico. O que o Boi jogava era fora do comum. Né? Demais. Inclusive, o pessoal, a gente até conversou sobre isso, o pessoal não implicava muito com ele, não, porque o Boi, gente, ele chegava atrasado, o Boi tinha medo de avião, né? Mas aí eles viravam pra ele e falavam assim, tá tudo certo, Boiadeiro, desde que você, não era assim? Era. Porque o Boiadeiro, ele tinha medo, né? Uma vez ele bateu a cabeça lá, acho que foi lá em Itabira. Não foi Itabira? Ele bateu a cabeça num bancão que tinha lá, de não sei o que o banco tava fazendo lá. Quanto Valério, meu filho me mostrou um trabalho, não foi? Nossa Senhora. Até eu fui convocado pra casa dele, pela esposa dele na época, pra ficar tomando conta dele. Acha besta. Aí o pessoal falou assim, mas o que é isso? Eu falei, gente, a gente era amigo, né, Nonato? A gente era amigo, tinha uma relação de amizade, né, com todos eles. Se eles precisassem de qualquer coisa, Adilson, Paulão, todo mundo, né? Precisava, a gente estava junto. E o pessoal falava, né? Seu N, então, gente, seu N era uma figura. Não tem como explicar. O seu N, eu atrás do banco, né? Fazendo as reportagens pela Bandeirantes, seu N chegava e falava, o que eu faço, Mara? É difícil. E falava, você não sabe, eu que vou saber. Mas era uma coisa, né? Ele era muito, né? Era muito legal. Aquela época foi muito legal, né? Era diferente, né? Muito bacana, muito diferente de hoje, né? Hoje. Para você marcar uma entrevista, primeiro você tem que ligar para o assessor do cara. Naquela época, aniversário dos nossos meninos. Tudo, né? Vocês iam, todo mundo ia, tudo normal. O presidente ia, o jornalista ia, todo mundo. E cobria. Né? E eles, e assim, né? As coisas mudaram hoje, mas a amizade da gente permanece, né? Por exemplo, eu poucas vezes encontro com o Nonato, mas quando a gente encontra é a mesma coisa, como se não tivesse acontecido nada, e a gente continua, e eu acompanho ele, enfim. E é tudo assim. Agora, tem uma passagem sua, 94, Mineiro de 94, né? Você foi campeão com o Ronaldo, né? O patrão. Isso. O Ronaldo chegou em 93, né? Isso. Aí a estreia dele, muita gente fica falando que foi o finado Carlos Roberto Silva que lançou ele, e na verdade não foi. Quem lançou ele foi o Pinheiro, né? Ai, Nonato, que bom que você contou isso, Nonato, porque eu vivo contando para as pessoas, porque eu tava lá, né? Eu vi. Aí eu falei assim, gente, não foi o Pinheiro que já não tá mais entre a gente, mas era um cara muito bacana também. Muito humilde, né? Demais. Mas humilde. Foi o Pinheiro, tá, gente, que lançou o Ronaldo. E outra coisa, né, Nona? Vamos falar a verdade. Ele tava lá, Ronaldo, mas a gente não tinha noção de que ele era aquilo tudo, não. Tinha noção que ele era. Não tinha que ele ia se tornar o que ele se tornou. E a gente não tinha essa noção, né? Mas o Pinheiro foi lá e deu a chance pra ele, né? Foi no jogo contra a Caldense, né? Isso. Porque a gente ia jogar na quinta pela Copa do Brasil contra o Vasco. E tinha esse jogo na quarta contra a Caldense. Eu tinha tomado o terceiro cartão amarelo. Então a turma que ia jogar contra o Vasco viajou lá pro Rio
e a gente foi para Poços de Caldas e o Ronaldo estreou lá, nesse jogo. Foi nesse jogo. Agora, esse time que eu tô falando aqui, que foi campeão... Aí veio o ano de 94. Isso. Que ele, depois do segundo semestre, ele foi para essa excursão, aí sim, já aí era, na Europa, aí já era o Carlos Alberto Silva. Isso. Aí ele realmente lá estourou, né? Arrebentou, aí voltou. Aí já voltou como titular, fazendo gol no Campeonato Brasileiro e tudo. Foi. Aí veio em 94. Aí um dos jogos marcantes dele, de 94, é na estreia do Toninho Cerezo, né? Que a gente mete 3 no Atlético. Foi. 3 gols dele, né? E pra você ter uma ideia, o Ronaldo foi artilheiro do Campeonato Mineiro, 22 gols em 22 jogos. Olha só alguns, né, que estavam nessa equipe. Tinha o Paulo Roberto, tinha o Dida no gol, né, outro feríssima, Célio Lúcio, Rogério Lage, Luizinho, Nonato, Ademir, Ronaldo, tinha o KT, né? Tinha o KT, Luiz Fernando e Roberto Gaúcho. Isso. Era esse o time. O Cruzeiro é muito interessante, né? Você olha assim os times do passado dele, dessa década de 90, você olha e fala, gente, era muita gente boa, né? Muita gente que jogava muito, né? E, ô Nonato, como foi pra você ver o Ronaldo assumir no Cruzeiro, assim? Lá em final de 2021, né, que veio a notícia lá naquele dezembro, o Ronaldo vai assumir o Cruzeiro. O que você pensou? Qual foi a sensação? Assim que eu fiquei sabendo da notícia, eu até mandei mensagem pro filho do Dr. Litz, né? O Edinho, eu falei, não é possível esse negócio. Aí mandei uma mensagem para ele. Isso é verdade? Ele, nós estamos aqui em São Paulo, acabamos de fechar com ele. Eu falei, rapaz, o cara que chegou, moleque com 16 anos. Passou um filme na sua cabeça, né? Eu falei, hoje se torna dono do Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil, né? Mas isso é muito bacana, e eu torço que ele continue assim, apesar que muita gente faz muitas críticas. O que o torcedor tem que analisar aqui hoje, o Cruzeiro virou uma empresa, e uma empresa ela não gasta mais do que arrecada, não, entendeu? Então o torcedor ele tem que ter consciência disso, e aos poucos, se for ganhando patrocínio, sócio torcedor, automaticamente o Ronaldo vai contratar, entendeu? Mas uma coisa que ele não, isso aí eu tenho certeza, a equipe dele, ele não vai fazer nunca. Por exemplo, arrecadar 100 milhões e gastar 150, igual muitos clubes aí fazem, entendeu? Agora, como é a sua relação com ele hoje? Eu sei que você participa, né, dessa parte do marketing do Cruzeiro, né? Tá nas caravanas, tá aí. Tinha que levar ele, né, gente? Quem que ia levar também? Pelo que ele representa, pelo que ele é pro Cruzeiro e tudo mais. É sua relação com ele, como que é hoje? É tranquilo. Todas as vezes que eu vou nas caravanas, que ele vai, a gente conversa, fica batendo papo. Um problema muito é o telefone dele, né? Que ele muda toda hora, que vaza o telefone do homem toda hora, e você achar em qual número ele tá é muito difícil. Aí tem que ligar pro Vitor, né? Isso. Eu sei. Agora, você falou aí do Nonato que vai nas caravanas e tal, porque é uma das referências do Cruzeiro, mas, assim, é referência mesmo, né, o Nonato? Porque até a gente vê o Nonato nos jogos do Cruzeiro. Sim. E a torcida, o torcedor jovem de hoje, conhece o Nonato, né? Assim, não se perdeu isso, porque, obviamente, né, muitos jogadores já passaram pelo Cruzeiro. Então, a torcida jovem de hoje, talvez não vai ter na mente todos, mas o Nonato, a maioria da torcida jovem te conhece, né? Como você vê isso? E até acredita sediar, tira foto, né? Eu acho muito bacana, cara, esse reconhecimento e assim, pra ser sincero, até pela torcida adversária. Sim. Tem torcedor atleticano, americano, que pede para tirar foto comigo, e olha que eu já moro aqui há 34 anos. Mesmo assim, direto, eu tô em algum restaurante, a pessoa levanta, me chama para tirar foto, e isso é muito bacana, é muito gratificante você saber que você fez um trabalho, e mesmo depois de tantos anos, você ainda é reconhecido pelo o trabalho que você fez.
Agora, você, Nonato, quando você olha tudo assim, a sua carreira, você tem mesmo noção da importância que você teve de ser considerado nesse Cruzeiro aí que já teve tantos talentos, de você ser considerado o melhor lateral esquerdo da história do Cruzeiro? Você tem essa noção? Sinceramente, não. Eu sou muito tranquilo, sou humilde, sou na minha. Isso aí, essa pergunta que você fez direto, alguns amigos meus sentam assim, aí alguém vem tirar foto, aí quando o cara sai, ele fala: ô Nonato, você já parou para pensar assim? Quem você é? Você imagina? Ei, que imagina que nada, eu sou Nonato, normal, ué. E não, você simplesmente é o Nonato, um dos maiores laterais esquerdos da história do Cruzeiro, rapaz, não sei o quê. Aí eu falo: gente, não, esquece isso, vamos mudar de assunto, entendeu? É interessante, né, essa condição, porque hoje, meu filho, o cara faz isso aqui, já acha que é o maior do mundo, né? A pessoa já acha que já foi pra Europa, não sei pra onde, virou coisa, já trata a torcida mal, já tem exceções. Fica muito blindado, obviamente. Fica muito blindado, não tem contato com o torcedor, né, arruma uma confusão, né? E o Nonato não, o Nonato, onde ele tá, e junta a gente, e ele, né, e é o pai contando pro filho quem é ele, o outro, né, não... Nessas caravanas mesmo, as meninas que organizam, ela fica doidinha comigo, na hora, de vez em quando eu saio pra tomar uma água, ou tomar um negóciozinho e tal, aí na hora que eu vou sair, vem 2 seguranças do meu lado, ele não... mandou acompanhar você. Meu amigo, não precisa não, pode deixar que eu vou sozinho. Deixa o povo vir tirar foto, rapaz, entendeu? Não ligo muito pra isso, não. Nunca ligou, tá? Quando chega no Nonato não tem muita discussão, né, assim, porque às vezes quando você vai fazer, quem foi melhor, às vezes quem tem. Tal... Quando você fala assim, Nonato, Nonato jogou demais, Nonato é brincadeira e tal, então realmente... É uma unanimidade, né? Coisas unanimidade. Que é difícil, né? Mas, na verdade, o Nonato começou como amador, não é isso? Isso. Lá no Rio Grande do Norte mesmo, Baraunas, que chamava o time, aí depois você foi pro ABC. Aí ele foi parar lá no sul de Minas, em Pouso Alegre, abração pra galera. E o Pouso Alegre te emprestou pro Cruzeiro, né? Isso. E aí depois o Cruzeiro comprou os seus direitos. Na verdade era o passe na época, né? Isso, o ABC me emprestou pro Pouso Alegre. A gente disputou Mineiro, fomos vice-campeão do interior. Nesse campeonato eu já fiz 6 gols, quer dizer, você jogando pelo um time do interior, num campeonato mineiro. Você como lateral fazer 6 gols, né? É muita coisa. Aí depois o Cruzeiro me pegou emprestado até fevereiro de 91, aí quando foi em fevereiro comprou meu passe, aí daí fiquei até fevereiro de 98, o tempo todo no Cruzeiro. Esse time do Pouso Alegre tinha o Paulo da Pinta, né, que também que acabou vindo também comigo. Aí depois ele foi pro Criciúma, fez a história dele no Criciúma, foi um grande jogador também, e tinha o Paulo César Guzmão, que era o goleiro, né? Que também fez sua história, depois veio como auxiliar técnico do Vanderlei, virou técnico, treinador e fez aí a sua história. Então, assim, o pé do Nonato já veio parar aqui, no sul de Minas, depois já veio pra cá, e aí ele se tornou mineiro, como ele é hoje, né? Já recebeu o título de honorário? Já. Então ainda bem, né, gente? Porque tem um monte de gente aí que merecia e não recebeu ainda. Mas... e aí quando você chega, na verdade o Cruzeiro tinha 2 laterais, né? Eduardo, é isso? 3 na realidade. É 3? Tinha o Eduardo, ex-Fluminense, o Paulo César, que é aquele que foi do Grêmio, e tinha quem mais? Genilson. Tinha o Genilson, verdade. Eram 3. Só que aí, o lance engraçado, o Genilson e o Paulo César estavam sem contrato. E o Eduardo, o contrato dele terminava 10 dias após o início do Campeonato Brasileiro. E o Eduardo, ele queria voltar pro Rio. Ele queria voltar pro Rio. A gente foi fazer 2 jogos amistosos lá no Paraná. Um time lá do seu Pedro Assunção. Não sei se foi o Londrina ou qual que foi.
Aí num desses 2 jogos o Eduardo machucou. Aí o Eduardo não jogou o jogo de estreia. Aí não tinha ninguém. Aí só tinha eu. 2 sem contrato e 1 machucado, né? E você? E aí o Carbono, o jeito é botar ele mesmo. Grande Carbono. Aí eu lembro bem, foi contra o Botafogo, ganhamos de 1-0, gol do Gilmar Estevo, atacante que tinha vindo lá do Democrata. Aí no segundo jogo já foi contra o Corinthians em São Paulo, ganhamos também. Aí você já pegou Aí já fui tendo uma sequência boa aí. O Eduardo acaba renovando. Ah, ele renovou então? Aí ele acabou renovando, ficando. Mas aí num jogo contra o São Paulo, que o Carbono me botou no banco, aí a gente perdeu esse jogo. Aí a torcida toda gritando meu nome e tal. Aí depois já foi a Supercopa. Aí dali eu já virei titular. E conta uma coisa. Aí no ano seguinte foi quando o César fez a troca do Eduardo pelo Boiadeiro. Ah, foi mesmo. O Boiadeiro veio na troca. Isso. É verdade, é verdade. Assim como eu lembro também da primeira entrevista do Ronaldo, que fui eu que fiz, que o pessoal do Cruzeiro me chamou e falou assim, aqui a gente trouxe um moço novinho lá de São Cristóvão, ele veio de São Cristóvão, dá uma força pra ele. Eu falei, mas dá força pro menino veio de São Cristóvão, tá entendendo? Dá uma força pra ele, faz a entrevista com ele. Eu fiz a primeira entrevista do Ronaldo. Legal, né? Bacana. Muito legal. Agora, você falando aí da sua condição de titularidade, Nonato, é difícil, né, para uma pessoa como você. Ali você já mostrava que você era muito diferenciado, né? Porque, olha bem, era o Cruzeiro, né, com uma reivindicação da torcida em pouco tempo, né? Isso foi... Em 90 mesmo tinha o quê? Uns 3 meses. Em 3 meses? Em 3 meses, quer dizer, a torcida havaiana no Eduardo, que era um já tinha jogador, nome, tinha tal, nome. Né? E já gritando meu nome, quer dizer, então... O que você sentiu aquele dia? Muito bacana. Eu falei, nossa, primeira vez vendo assim essa torcida toda gritando meu nome, é muito legal. É muito engraçado. Aí, mais engraçado também, aí veio em 91, né? Eu saí de férias e sem saber se o Cruzeiro ia comprar o meu passe ou não. É verdade, ainda não tinha comprado. Ainda não tinha comprado. Aí eu tô lá em Mossoró, chega uma vizinha lá e fala, ó, ligaram pra você aí, falando que daqui a 5 minutos vão ligar de novo lá no... Não tinha telefone na sua casa? Não. O Orelhão. O Orelhão? Aí... Olha, Nonato teve um contrato renovado por Orelhão. Vai. Aí o Beneci. Eu atendo o Beneci. Tudo bem? Tudo bem. Não, a gente queria saber quanto que você vai ganhar, quanto que você tá querendo ganhar, não sei o que, pra ver se a gente vai comprar o seu passe ou não. Porque se a gente não acertar, a gente não compra o seu passe. Aí eu nem tinha noção. Eu falei, nossa senhora. Falei, não, ele não. Vamos fazer fala aí, Bené. Quanto? Aí ele falou, aceite. Beleza, tranquilo. Eu ia deixar uma oportunidade dessa do Cruzeiro comprar meu passe. Você nem retrucou, nem falou, não, quero mais não. E era o Beneci, gente. E era o Beneci. Aí veio em 92, né? Aí você conversou de novo com o Beneci. Aí a última convocação, quer dizer, eu voltei, me apresentei como jogador de seleção já. Já. Aí na hora que eu fui renovar, eles falaram, eu falei, ó, sinto muito, mas agora vocês estão conversando com um jogador de seleção. O César Massa. Aí fizeram uma proposta lá pra mim, eu falei, não. Levantei da mesa, já ia embora. O Bené, não, rapaz, vem cá, vamos. Aí acabou que aí dali em diante passou a ser do meu jeito, entendeu? Agora... Beneci, só pra não passar, Beneci que também não tá entre nós, mas era um cara muito bacana, né? Muito bacana, muito correto, muito correto. Honesto. Eu sei que na reta final dele, eu acho que até foi... não foi correto, né? A forma como trataram ele e tudo mais, porque o Beneci foi muito importante.
Não, demais. Ele era o apaziguador dessas histórias todas. Isso, ele conversava isso, com um, conversava com o outro, arrumava aqui, né? Muita gente só ficou porque ele estava, né? Ele fez história no Cruzeiro em todos. Chegou a comandar o Cruzeiro, né? Como técnico, quando não tinha outro. E era olha, não tem como a gente colocar aqui em palavras a importância que ele teve, né? E eu acho que na reta final o pessoal foi muito injusto com ele. Daí de torcida, tô falando de torcida e tô falando de dirigentes também, porque o Belenenses jamais, pelo que a gente conhece dele, da história dele, ele teria feito alguma coisa que fosse prejudicar o Cruzeiro, nunca. Ué, Edmara, tem um caso, uma coisa que ele fazia, para você ter uma ideia, como que muita gente escuta as coisas isso, atravessada, né? Naquela época, ele mesmo que negociava com o hotel. Sim. O gerente do hotel iria pagar a comissão para ele, os 10%. Ele não aceitava. Ele pedia para ser abatido na conta do Cruzeiro. Um exemplo, 10 mil. 1.000 seria para ele. Ele mandava abater na conta do Cruzeiro. Corretíssimo, gente. Eu me lembro, eu fui assessor de imprensa do Cruzeiro 5 anos, né? E eu sempre conto isso. A gente descia, né? A gente tinha direito à água no quarto e, obviamente, as refeições que a gente fazia, né? Quando a gente descia, tava todas as continhas do que você tinha pedido no quarto, estavam todas em cima, assim, e ele esperando, e ele do lado, assim, esperando você pagar. E a gente e todos os atletas, do mais poderoso, ele deixava ele ficava olhando para você, esperando você pagar tudo. Então, assim, as pessoas precisam conhecer primeiro para falar, né? E só quem conviveu com ele, conheceu, sabe a importância que ele teve. E isso aí, olha, sem chance. Pelo próprio tempo de Cruzeiro, né? Agora, ô Nonato, hoje você é cruzeirense, totalmente, não tem como, nem se você não quisesse, não tinha como. Mas e quando você tava lá em Mossoró, lá, pra quem você torcia, que te chamava atenção no futebol? Quando menino, lá? Vasco. Era vascaíno. E como é que foi assim? Sempre soube que ia ser jogador de futebol? Quando despertou isso? Cara, já com uns 15 anos, mais ou menos com 15 anos, eu jogava pelada e era engraçado, né? Tem um cara lá que me botava pra jogar, chamado Zé Maria, meu amigão. Eu sempre fui baixinho, né? Ele me botava pra jogar no meio dos adultos. Ele tinha um time, Flamengo, lá do bairro Bom Jardim. Os caras, quando me via, falavam assim: aquele menino ali não pode jogar, não. E se a gente bater nele? Zé Maria, se você achar, pode bater, não tem problema não, entendeu? Aí era 2, 3. É tanto que quando eu fui pro Barão, eu tinha o quê? 17 anos já, entendeu? Então, começou cedo. Me conta uma coisa, aquela complicada ida pro Mundial de 96. Coisa, né? E assim, a impressão que a gente tem, né? Claro que se você pegar o adversário, né? O Borussia Dortmund era uma equipe boa, né? Mas nada assim também que não houvesse a possibilidade do Cruzeiro vencer. Você acha que foram os bastidores complicados, as histórias complicadas, a chegada de gente que não tinha nada a ver, né? Nada a ver, que eu digo assim, tenho o maior respeito por todos eles, mas não faziam parte do grupo do Cruzeiro, né? Você acha que foi o enxerto? Foi. Muito bastidor. A gente muito mal no Campeonato Brasileiro, a gente se safou na última rodada contra o Santos, quer dizer, e o ambiente também muito ruim. Você tem uma ideia, o Dida, cara, o Dida até sair a lista, enquanto o Dida não viu o nome dele, o Dida ainda não tinha comprado a passagem para a mulher dele. Ninguém tinha certeza. Nenhum da gente tinha comprado, porque ninguém sabia quem ia, cara, pra você ter uma ideia. Aí o Gotardo, que tinha sido o capitão, né? Nem viajou, aí ficou no banco eu, Marcelo, Gelson Baresi, quer dizer, impressionante, foi muito. O técnico era o Nelsinho, né? Que foi, antes era o Paulo Tuori, obviamente. Paulo Tuori teve um problema com o diretor de futebol na época, que também já nos deixou, né? Nossa, tanta gente já nos deixou. Moraes.
E ele acabou não ficou, né? E aí veio o Nelsinho Batista comandar o Cruzeiro, mas também não sabia nada de Cruzeiro, né? As mudanças foram do treinador. Meu filho ficava aquelas panelinhas, você não tá entendendo, né, Nonato? Os meninos conversando com a gente, falando a verdade, os meninos que eu digo eram eles. Conversando com a gente, aí tinha um outro grupo lá, não era? Deu um racha. Foi uma coisa impressionante, né? É porque o Paulo era muito querido, né? Muito querido. E o Paulo, você tem uma ideia, não sei se vocês sabem. O Paulo avisou pra gente na terça-feira, antes do treinamento, que independente do resultado, ganhando ou perdendo, ele não ficaria. E depois do resultado, a gente ainda tentou convencer ele a ficar, mas o Paulo sempre foi assim, de uma personalidade muito forte. Muito forte. E acabou que não ficou. Outro amigo querido, ele também me deu uma entrevista antes e falou assim, olha, Maria, eu não vou ficar. Foi a entrevista que deu repercussão nacional e tudo mais. Ele falou, não vou ficar. Eu falei, mas como não vai ficar, né? Se você ganhar o título, não vou ficar. Você vai perder a chance de disputar o Mundial? Eu não vou ficar. Ele era do balacobaco. Ainda. Né? Ainda é. Né? E a gente sabe como ele foi importante no ano passado, na temporada passada, para o Cruzeiro. De tudo, a gente falou do Pinheiro, né? O Pinheiro, muito engraçado. O Pinheiro era técnico do América, né? E aí, na temporada seguinte, ele foi contratado pelo Cruzeiro. Aí eu cheguei lá na Toca e pensei assim, será que eu fiz o correto? Falei, fez, Pinheiro, né? Não era o seu sonho dirigir o Cruzeiro, era o sonho dele dirigir o Cruzeiro. Aí ele falou, pois é, agora eu não sei e tal. E aí ele pediu muita ajuda, né, Nona? Isso, Assim, o Pinheiro foi abraçado pelos jogadores, né? Tanto que ele falou por várias vezes, aquela Copa do Brasil eu conquistei com os jogadores, porque vocês que ajudavam ele, né? No trâmite, na convivência, no que ia pra campo, né? A gente conversava muito com ele, tem um lance muito engraçado dele também, esse lance aí, o jogo final, o Éder começou como titular. Porque... Éder Aleixo é o título nacional que o Éder Aleixo tem, é com o Cruzeiro, Copa do Brasil. Verdade. O boiadeiro estava na seleção, o Luizinho tinha tomado o terceiro amarelo, que aí o Robson, foi a estreia do Robson, e o Éder tá jogando. Tinha uns 25 minutos de jogo. Aí o Pinheiro chamou o Inar. Oi, Inar, aquece o Éder. Aí o Inar, ô Pinheiro, o Éder já tá jogando. O Éder tá em campo lá. Então deixa ele lá. Quando a gente ficou sabendo, a gente riu demais, cara. Era muito engraçado. Ele era assim, o Inar, né? A gente não pode esquecer do Inar, grande preparador físico, demais, né? Muito à frente do seu tempo também, né? Era uma turma muito legal e o trabalho no Cruzeiro já era feito por excelência. Isso, né? Já era desde a base, né? Os meninos já chegavam tinham um aproveitamento da base também muito grande, os jogadores queriam estar aqui, né? Todos eles formavam mesmo uma família, né? Acho que todos. Vocês conservam essa amizade até hoje, né? Até hoje. Então, eles tinham essa história. Acho que é por isso que eles fizeram tanto sucesso e eles são inesquecíveis para o Cruzeiro, né? Você pega todos eles aqui, né, que estiveram com você, 7 anos de Cruzeiro, né? Isso. 7 anos de Cruzeiro. Você pega todos eles, se eles estiverem aqui, eles são idolatrados pela torcida do mesmo jeito, né? Não é? Não tem diferença, né? Não. Não tem diferença. Isso mostra a importância desse Cruzeiro e de tudo mais. O que você falou que a seleção foi uma coisa, né, que ficou meio assim na sua vida, mas tudo que você fez no Cruzeiro, né? Depois a gente tem que falar, né? Depois o Nonato teve no Fluminense, teve no Etro Jundiaí, né? Que já era patrocinado, teve no Vila Nova, no Ipatinga e no América de Natal. Você encerrou no América de Natal? O ABC. ABC de Natal. Então você encerrou Guarani no ABC. de Divinópolis também eu tive. Você teve no Guarani de Divinópolis também. São uns detalhes assim que é bom a gente contar. Que o torcedor, adora. Ele gosta dessas curiosidades. O Cruzeiro é tão assim, marcante na minha vida, na minha história como profissional, que as 2 vezes que eu joguei contra o Cruzeiro, eu fui eleito como melhor jogador em campo, jogando pelo Vila e jogando pelo Guarani. Pra você ter uma ideia. Mas será que era o Cruzeiro que era tão importante ou você que jogava muito, Nonato? A pessoa é humilde mesmo, tá vendo? Ele acha que ele foi eleito melhor em campo, porque ele
Era o Cruzeiro. Nonato, me poupa. Qualquer né, que entrar, ainda mais que o Campeonato Mineiro, ele entrando, ele era imagina, jogando pelo mesmo. Guarani foi 3-3 o jogo. Tá vendo? E como é que você sentiu jogar contra o Cruzeiro? Porque é uma vida. Nossa, né? Estranho demais. Muito estranho. Confundiu o Flamengo, acho que eu falei, gente, azul ali. Eu nunca imaginei jogar contra o Cruzeiro, entendeu? Eu imagino que hoje, às vezes, tem um jogador, um ex-cruzeirense que tem vaia, né? E vai jogar, imagino que com você não teve isso, né? A torcida aplaudiu, como que foi? Sem vaia, sem nada, pelo contrário, bateram palma e tudo. Muito bacana. Eu, Nonato, hoje, a gente estava conversando aqui um pouco antes, você falando da Champions, né? O que te atrai mais no futebol? O que te faz ali parar para assistir um jogo? Ele estava preocupado que a gente ia gravar esse programa gravado, todo mundo sabe disso, porque nesse horário eu devo estar em alguma transmissão por aí, mas ele estava preocupado porque hoje tinha rodada da Champions, né? E ele tá assim, mas você quer gravar na hora da Champions? Eu falei, menino! Futebol internacional que mais te desperta aí, o europeu? Sem dúvida nenhuma, a Champions sem dúvida nenhuma, um dos melhores campeonatos, né? A gente, cada eleição, eu assisto muito com o seu Lúcio, conselheiro lá do Cruzeiro, a gente fica comentando, olá, seu Lúcio, 10 minutos de jogo, seu Lúcio, uma falta, seu Lúcio, e se fosse o Campeonato Brasileiro, seu Lúcio, já tinha umas 25, 30, quer dizer, é muito diferente, realmente nós estamos deixando muito a desejar, entendeu? Enquanto não buscar o futebol brasileiro, não resgatar a essência lá de baixo, o menino driblar e fazer, entendeu? Hoje o jogador é robô, o menino não pode dar um drible, não pode bater de 3 dedos na bola, quer dizer, nós vamos passar perrengue para ganhar mundial. Aí, né, as Copas do Mundo todas mostrando que a gente está muito atrás, né? Para você ter uma ideia, a melhor colocação do Brasil ainda é da equipe do Luiz Felipe Scolari no 7-1. Incrível, né? É a melhor colocação. Além dele que ganhou, obviamente, o Mundial, que foi o último ganho, né? Mas aí tinha muito talento, né? Aí realmente eram os meninos, né? Era Roberto Carlos, era Ronaldo, era Gaúcho, era Kaká. Aí também, né, gente? Né? Mas eles começaram aqui, tá, gente? A ideia deles, eles começaram na base dos times aqui, eles subiram na base do time aqui. Então, assim, é a última seleção que conseguiu levar os caras que realmente tinham uma relação com o futebol brasileiro, né? Os de hoje, eles aparecem lá e falam, quem que é esse mojo? Não é? Você tem uma ideia desses aí que você falou. Kaká, já foi melhor do mundo. Ronaldo, foi. Ronaldinho, foi. Rivaldo, foi. Hoje me fala a possibilidade de um jogador nosso, da nossa seleção, ser eleito o melhor jogador do mundo. Até porque eu acho que eles olham pro Vini Júnior de uma forma diferente. Acho que a gente criou muita expectativa em cima do Neymar também, né? Mas acho que hoje, atuando, se você falar jogador de futebol, você tem o Vini Júnior, mas ele aparece tão lá atrás, que você vai falar como? Quando que você vai? Então não é possível, né, que ninguém olhe isso, né? Isso. Olha quantas Copas, olha quantas histórias. Cadê os brasileiros que ficavam lá, segundo lugar, terceiro lugar, mesmo quando não ganhava, né? Mas aparecia ali. Hoje não tem ninguém, gente. O último que ganhou foi o Kaká. Pois é. Né? Então, assim, isso reflete muito, né? E ninguém faz nada pra mudar isso, né? Nada. Nada. Tem um lateral esquerdo que você gosta aí de assistir? Não. Eu tô gostando muito do Michael, cara. Do Marlon. Ele tá jogando... o Marlon. O Marlon, ele tá bem. Marlon do Cruzeiro agora. Ele foi expulso, mas o moleque também que tá aí, ele não tem dado sorte, né? Eu até brinquei com ele na gravação aí do lançamento da camisa. Eu falei com ele pra ele desistir de seleção, Kaique, né? As duas vezes que ele foi pra seleção, machucou. Ele machucou, cara. Ele é um moleque que tem muito futuro. Eu também acho. Aliás, falando da camisa, ela ficou muito parecida com a da época mesmo, né? Ficou bonita, né? Ficou muito bonita, muito parecido mesmo. E que bom que o Douglas veio também, né? Isso, grande bacana demais. Douglas, o William Douglas, gente boa. Foi muito legal, né? A foto ficou lindíssima, o pessoal que tá com a gente, tá acompanhando, que a gente tá colocando a foto agora. Mas eu achei a camisa linda, né? E eu olhei e falei, gente, mas é igual mesmo, né?
Igualzinha. Igualzinha, né? Tinha aquela marca d'água, aquele negócio. Você gostou da camisa? Gostei. A camisa do Cruzeiro eu acho difícil ficar uma camisa feia. Ela é muito pelo bonita, tom né? azul, acho que a camisa do Cruzeiro já por si só. E quando tem história ainda, né? Essa tem história. Fica melhor, né? Acho que pra quem é colecionador, por exemplo, isso é uma camisa maravilhosa. Bacana demais. Então é o seguinte, gente, a gente já tá caminhando pro final do programa. Você disse o que faltou, né? A seleção. Mas a gente sabe que quando a gente olha aqui tudo que você fez na carreira, pode ter certeza absoluta. Não precisou da Copa do Mundo. Não precisou mesmo. Obrigado. Não precisou. Você se tornou, né, no Cruzeiro, praticamente uma equipe só, né? Com 2 convocações para a seleção brasileira, um lateral esquerdo inesquecível na história do Brasil. Porque todo mundo que a gente conversa, né, a gente fala e tem... Eles inventam um monte de eleição todo ano, né? Nacional, local, arruma uma confusão. E todas as vezes você sempre é citado. Sempre é citado. Eu acho que isso é um orgulho para todos nós, né? Nós mineiros, né? Para a torcida do Cruzeiro, para o futebol brasileiro, né? Você ter as pessoas que exibem os lances, falam assim, gente, mas, né? Como jogava, como eu queria ter visto ele jogar, como eu queria ter tido, né? A chance de ver. Então, assim, não falta a seleção não, tá? Muito bacana mesmo. Eu acho. Agora, o meu filho que tem 19 já entende um pouquinho, mas quando ele tinha aí uns 14 anos, mais ou menos, quando a gente ia aí nesses restaurantes e tal, coisa, aí a pessoa vinha, e aí, Nonato? Tudo bem? Não sei o quê, pô, beleza aí. Na hora que o cara saía, ele... Quem que é? Você conhece, pai? Aí eu, não, filho. Ele, não é? Mas por que ele veio então? Falei, ó, quando você crescer, você vai saber por que ele veio aqui. Ele não te viu jogar? Não. Aí é o mais novo, né? O mais novo, não. E os mais velhos viram? Mais velhos viram. Aí eles guardam essas lembranças. Aí eles sabem de tudo. Eles sabem tudo, né? Sabe. O paizão que ele tem, né? E a importância que ele teve. Queria te agradecer demais, muito mesmo, tá? E desejar que você cada vez mais continue sendo esse cara humilde, bacana, maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro e que você possa continuar atendendo essa torcida da forma como você sempre atende, com essa paixão que você tem pelo Cruzeiro, pela história do Cruzeiro. E, gente, eu vou repetir de novo uma coisa que eu sempre falo. Quem não respeita a história não vai conhecer nem o presente, nem o futuro. Não adianta você querer fazer presente e futuro se você não respeitar a história. Isso aí, verdade. Né? Eu tô louca para chegar na Toca da Raposa, e eu já cobrei deles, chegar lá na Toca da Raposa e ver, sabe, fotos dos times que Nonato participou, que Disseu Lopes participou, que Tostão participou, que Alex participou, sabe? Porque as pessoas têm que saber que o clube é muito grande, que todas essas pessoas foram importantes para a história do Cruzeiro. Então eu vou chegar lá um dia e vou ver sua foto lá ainda. Que não tem, tá, gente? Verdade. Mas tinha. Tinha todos os troféus, tinha tudo. Eu cobrei deles, eu não tô falando nada fora do normal, não, porque eu falei pra eles, falei assim, ué, gente, mas cadê os troféus? Cadê as fotos dos times? Tem que ter, e a gente vai continuar essa cobrança. Ronaldo, a gente tá falando isso, é super de boa, é pra realmente mostrar a memória que o Cruzeiro tem. Né? Se não dá, quem sabe você faz um museu. Se você não fizer um museu, bota as fotos lá na Toca, né? Pra quem for visitar, pra quem for ver, pra ter acesso a isso tudo. Né? Para que eles possam lembrar sempre e jamais esquecer e saber sempre da história vencedora do Cruzeiro que você fez parte, Ronaldo. Você sabe disso. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com.
KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo e várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO 2-0 é goleada, é isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito, isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Obrigada, Nonato, valeu demais. Valeu. Léo, obrigada, querido. Valeu, Dimara. Por mim, a gente poderia ficar aqui mais tempo. Não é umas 2 horas? O Nonato é o tipo de entrevistado que é bom a gente tomar um café e ficar ali conversando. Não é? Ele tem uma memória de tudo, detalhes de tudo. Né? Fazer uma resenha com ele, a gente vai marcar de novo. Entrevista muito rica hoje. Ele demorou pra me atender, sabe? Mas assim, agora acho que na próxima ele vai vir pro 2º capítulo, ele vai vir rapidinho, tá? Obrigada, Nonato. Valeu. Olha, gente, a gente volta na semana que vem, com certeza, com mais uma grande personalidade do esporte mineiro. Abraço para vocês, até a próxima. Tchau.